Fala pessoal, Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo nesta segunda-feira. E agora o vídeo acabou, como diriam os antigos, acabou de acabar a entrevista que o Eduardo Freeland concedeu para o pessoal ali do Central do Mercado, na plataforma do Globoesporte.com, do GE, aqui no YouTube. Uma longa entrevista de quase uma hora. E o diretor de futebol do Alvinegro falou sobre vários pontos. Por exemplo, a montagem do elenco, contratações de peso, o que ele planeja para a temporada, qual a sua visão sobre o ano, quais as visões, o que o Botafogo planeja para as competições que começarão a partir de amanhã do Campeonato Carioca. Vou colocar aqui alguns pontos dentro do nosso giro de notícias, do nosso Noite Alvinegra, e também vou abrir aqui o vídeo falando sobre a escalação do Botafogo. Isso não tem nada a ver com o Eduardo Freeland, mas a gente abre aqui com algumas informações sobre o jogo de amanhã contra o Boa Vista. Novidades da equipe titular. Gatito volta, depois de mais de um ano sem ser titular e sem atuar, ele será o goleiro do Botafogo na partida contra o Boa Vista. Na lateral direita, Rafael fará sua primeira peleja como o titular do Botafogo, atuando na posição. Ali a zaga, o Glorioso terá Carly e Canu, zaga campeã brasileira da Série B, e na lateral esquerda você terá o Carlinhos. Meio campo, o Botafogo terá Romildo, que fez algumas partidas como titular e até mesmo a última rodada do Campeonato Brasileiro. Ele foi o titular atuando ao lado do Fabinho, que faz a sua estreia, que fará, no caso, a sua estreia com a camisa botafoguense. Nas extremas, Luiz Fernando está de volta. O jogador, que jogou 2 temporadas com a camisa do Grêmio, será o titular pela beirada direita. Por dentro, Juninho, camisa 10 do Sub-20, capitão do Sub-20, dos principais jogadores das divisões de base do Botafogo, receberá sua primeira grande oportunidade vestindo a nossa camisa. E pela esquerda, Diego Gonçalves, que foi titular da equipe na campanha da Série B do ano passado. E de centroavante, Matheus Nascimento, que conseguiu se recuperar a tempo em relação à Covid-19 e será o jogador ali que vai atuar vestindo a nossa camisa no comando de ataque. Matheus Nascimento terá também uma nova oportunidade como centroavante principal do Botafogo. Agora, vamos aguardar o time para jogar amanhã. O Botafogo anunciou hoje, agora há pouco ali, a renovação contratual com o Barreto por 2 temporadas, aquela situação. Tem torcedores reclamando, 70% do Criciúma e 30% do Botafogo. O Botafogo pegou 30% do Barreto gratuito, não pagou nada, e o jogador será do Botafogo por 2 anos. Se chegar uma proposta para a equipe do Criciúma, o Botafogo poderá cobri-la e ficar com o jogador. Caso contrário, ele será vendido e o Botafogo receberá 30%. Então, o Botafogo tem essas novidades, esse é o time titular. Tô curioso, com saudade de ver o Botafogo em campo. Hoje, no começo da madrugada, nós teremos o nosso Giro de Notícias / pré-jogo. Pré-jogo de volta aqui ao canal do TF com a nossa primeira partida de 2022. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp, porque é muito importante que outras pessoas conheçam o canal deste careca que vos fala. Vamos lá! Eduardo Freeland falou por quase uma hora aqui com o pessoal do GE. E uma primeira frase que até está destacada aqui no meu título, do título aqui da nossa thumb, sobre o momento atual do Botafogo. Foi perguntado se o Botafogo já está rico. Não, ele falou assim, não, o Botafogo não está rico ainda. Entra muito, e eu fico muito feliz quando acontecem algumas entrevistas como esta, que a gente, aqui, quem acompanha o canal do TF, está por dentro de muitas coisas que são faladas. O diretor de futebol falou algumas coisas, abriu algumas aspas de que você viu aqui ontem no canal, por exemplo, sobre os jogadores que o Botafogo planeja contratar. Um zagueiro, um lateral esquerdo, um volante de saída, um extremo, jogador pela ponta, um centroavante, um meio campo para chegar na área, para pisar na área. Tudo que a gente falou aqui ontem dentro do nosso almoço com o TF, se eu não me engano, foi colocado dentro. Também todos os detalhes que a gente sempre coloca aqui no canal, de que o Botafogo ainda não está rico, não tem grana, não sabemos ainda qual será o investimento que o Botafogo terá. Freeland também falou isso, eles estão ainda no voo sem saber se o John Textor vai colocar uma folha gigantesca nesse primeiro ano, se será uma folha mediana, mas o Freeland já prepara ali talvez o Botafogo para ficar entre as 6, 7 primeiras equipes do futebol brasileiro. Já estão mapeando o mercado. Outra informação que nós trouxemos aqui no canal do TF, com jogadores, digamos que mais experientes, esses atletas chegariam eles se somariam dentro do time, seriam jogadores
com mais idade, jogadores mais cascudos, esta talvez seja a palavra, jogadores com uma bagagem um pouco maior. Ele não quis revelar nomes, não falou nada sobre atletas, tô negociando com A, B ou C, quando foi questionado sobre o Luiz Adriano, sobre Elkson, ele não quis entrar no mérito de nenhum desses atletas. E foi uma entrevista onde o Freeland conseguiu explicar muitas coisas sobre o futebol do Botafogo. Vou pegar aqui algumas aspas do diretor de futebol do Botafogo. Ele falou também sobre as renovações dos meninos da base. Agora, ele quis dizer, né, ele colocou um ponto interessante, que o Botafogo agora, com uma estrutura, tem como oferecer mais coisas, mais possibilidades para os meninos. Por exemplo, Matheus Nascimento, você consegue colocar uma proposta dentro de uma realidade muito melhor e de uma estrutura muito melhor, e para outros jogadores também. Essa situação do Crystal Palace ser um grupo formado ali junto ao John Textor também é outro facilitador, já que o jogador pode vir para o Botafogo sabendo, tenho ali a possibilidade de jogar uma Premier League, jogar no time de primeira divisão em uma Premier League. Então, foi uma entrevista bastante reveladora, né, que o Freeland colocou pontos interessantes. Ele questionado sobre a possibilidade do Botafogo brigar, né, nas competições, ele colocou o que é o sonho do torcedor, o que é a vontade dele e as expectativas reais neste momento. Isso tem que ficar bem claro, porque com certeza alguns torcedores vão criticar as falas do Freeland, mas vamos interpretar de uma maneira correta. O Freeland foi questionado quais são as expectativas atuais do Botafogo. Ele falou, olha, por mim, pelo Anderson, a gente quer ganhar todos os títulos, a gente quer ser campeão carioca, campeão brasileiro, a Copa do Brasil. Mas neste momento, sem o aporte do Textor, a gente quer ficar entre os 4 primeiros do campeonato carioca, a gente quer brigar ali chegando nas quartas, nas oitavas da Copa do Brasil e hoje ficar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Hoje, o que a gente tem hoje, ele falou bem, deixou bem claro. Com os aportes, aí sim, a gente tem que saber o que o John Textor vai querer, quais serão os aportes iniciais dele. Se ele vai fazer um aporte, o Botafogo ser um time de G5, de G6, de G3, de G4, se vai ser um time para brigar pela Copa do Brasil, se vai montar um aporte para isso, se vai montar um aporte para ganhar o Campeonato Carioca. Ele falou que ainda não sabe. Enquanto os contratos não forem, o contrato final não for assinado, ainda estamos numa transição. Ainda o Botafogo é uma associação, ainda é Botafogo de Futebol e Regatas, não é SAF Botafogo neste momento, exatamente a 24 de janeiro. Ainda você terá ali o empréstimo, o Pix, que deve cair essa semana, para você começar a fazer algumas movimentações. Mas a entrevista do Freeland, sendo bem franco com vocês, eu achei que deixou margens positivas para todos nós torcedores botafoguenses. E também deixou essa possibilidade do Botafogo ter um bom time. Ele não quis entrar no mérito, repito, de quais jogadores eles estão em busca. Por exemplo, mas ele deixou ali meio que explicado quais tipos de jogadores ele quer. Qual o centroavante, qual o estilo do centroavante que ele precisa para o Botafogo. Ele falou, centroavante de movimentação, que saiba marcar a primeira linha. É o que era o Navarro. Aí você começa a analisar, o Elkson faz isso, né? Aquele jogador paradão, né? Já foi um jogador meia, consegue se movimentar. O Luiz Adriano fazia muito isso também no Palmeiras, não era aquele centroavante fixo, parado. Era um jogador que dava uma marcação ali, fazia uma marcação na primeira linha. E ele também falou, o Freeland, que espera anunciar em até 40 dias alguns reforços. Ele não entrou naquela seara de 5 jogadores em 30 dias, 40, ele falou que ia anunciar alguns jogadores, mas ele sempre deixando claro, ainda não sabe como será o investimento inicial, ainda ele não sabe o que poderá fazer nestes primeiros passos dele à frente do Botafogo com o John Textor. Ainda, para o Freeland, é uma possibilidade real de uma mudança. Ele, pelas falas, pelo jeito, pela postura corporal, você vê que o diretor de futebol está muito empolgado com essa possibilidade de fazer um trabalho financeiramente bem mais interessante. Porque agora ele pode barganhar, agora ele pode conversar. Só voltou uma pergunta ali. Se o mercado está inflacionado depois que o Botafogo, que os empresários, que os atletas começaram a saber se o Botafogo agora é um clube com mais recursos. Se deu uma inflacionada no mercado ou não. Faltou essa pergunta ali dos amigos, mas com certeza eram várias bons questionamentos. Achei as perguntas bem interessantes. Os torcedores perguntaram de Marcelo, de Elkson, mas o Freeland não quis entrar em nomes de jogadores. Mas a entrevista foi bem interessante e, na minha opinião, esclarecedora. Até, como que eu faço? Cara, tá lá no Central do Mercado, na plataforma GE aqui no YouTube, vocês podem entrar lá e caçar a entrevista do Freeland. Não sei se eles vão
cortar um trecho e colocar na home do Botafogo, não sei. Eu não posso colocar nenhum trecho aqui também por causa de copyright a respeito do meu canal, mas a entrevista foi muito esclarecedora, foi bem bacana e dá uma esperança. Agora, o Freeland precisa saber quanto o Textor vai colocar. Até, não tem aquele pensamento mínimo inicial? Tem. E o Botafogo parece que o Freeland trabalha com esse pensamento mínimo inicial. Mas o John Textor pode chegar e falar assim, não, quero colocar mais. Quero montar time para ser campeão no primeiro ano. Quero colocar aí uma folha de 15 milhões de reais. O Freeland espera isso. Parece que o planejamento dele é, no primeiro momento, acima desses 50 milhões, que você pode contratar duas peças. E depois, entrando os 100 milhões, você pode fazer ali mais alguns reforços para o time encorpar. E o Textor abrindo mais a carteira, aí no meio do ano você coloca em 2, 3 jogadores com peso muito maior. Então, ele está nessa expectativa como nós, torcedores, também estamos. Agora vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Vou colocar aqui alguns outros pontos, talvez amanhã dentro do nosso almoço com o TF, já que o Giro de Notícias será o pré-jogo de Botafogo e Boa Vista, mas dentro do nosso almoço, que eu vou colocar amanhã um pouco mais cedo, por volta das 11 da manhã, para a gente falar também a respeito dessas mudanças no mercado e dessas possibilidades que o Eduardo Freeland colocou na central do mercado. Vou pincelar mais algumas falas do diretor de futebol do Botafogo, mas é isso. Bate uma esperança, bate uma expectativa e também um ar de que as coisas serão melhores para o nosso Botafogo. É isso, galera. Comentem aqui, vocês viram lá a entrevista? Gostaram? Deixem seu like, inscrevam-se aqui no canal, compartilhem esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. O canal do TF é feito para todo o torcedor botafoguense. É isso, tchau, tchau e fui. Tamo juntos. Fogo neles. Valeu.